A paz do Senhor Jesus Cristo, família Alma Avivada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro onde buscamos juntos a profundidade da Palavra de Deus. Sabe aquele grito silencioso da alma? Aquela dor que parece não ter fim, que te sufoca e te faz questionar onde Deus está em meio a tudo isso? Talvez você esteja atravessando um deserto agora mesmo, sentindo o peso do luto, da perda, da decepção ou da angústia. O mundo te diz para levantar a cabeça, ser forte, esquecer, mas e se eu te dissesse que ignorar essa dor pode ser o maior erro? E mais, e se eu te dissesse que um dos livros mais tristes e sombrios de toda a Bíblia, o livro de Lamentações, não é um manual de desespero, mas um mapa surpreendente para encontrar a esperança mais resiliente? Sim, você ouviu direito. Aquele livro que muitos evitam, aquele que descreve ruína, choro e sofrimento profundo, guarda a chave para entender como Deus responde quando a nossa dor grita. E a resposta dele pode não ser o que você espera, mas é exatamente o que a sua alma precisa ouvir hoje. Vamos descobrir juntos que é precisamente no meio do caos, na escuridão aparente, que a luz da fidelidade de Deus brilha de forma única e transformadora. Prepare o seu coração, porque hoje vamos mergulhar nas ruínas de Jerusalém e nos lamentos do profeta para encontrar esperança onde ninguém mais parece ver. Vamos desvendar como o seu lugar de maior dor pode se tornar o seu ponto de encontro mais íntimo com o Deus que nunca te abandona. Antes de prosseguirmos, quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você já se sentiu incompreendido na sua dor, como se ninguém pudesse entender a profundidade do seu sofrimento? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio e oração. Fique comigo, porque o que vamos descobrir em Lamentações tem o poder de mudar a sua perspectiva sobre o sofrimento e fortalecer a sua fé como nunca antes. Para entendermos a profundidade de Lamentações, precisamos calçar as sandálias daqueles que viveram um dos momentos mais devastadores da história do povo de Deus. Imaginem a cena. Jerusalém, a cidade santa, o coração pulsante da fé judaica, está em ruínas. O ano é aproximadamente 586 a.C. O poderoso Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, sitiou a cidade por meses, talvez anos. A fome era excruciante, a doença se espalhava, o desespero tomava conta. E então, o inevitável aconteceu. Os muros foram rompidos, a cidade invadida, saqueada e incendiada. Mas a maior tragédia, o golpe que abalou a própria identidade e fé do povo, foi a destruição do Templo de Salomão. Pensem comigo. O templo não era apenas um edifício magnífico, era o lugar onde a presença visível de Deus habitava entre o seu povo. 1 Reis 8, 10 e 11. Era o centro da adoração, dos sacrifícios, da comunhão com o Eterno. Ver o templo em chamas era como ver a própria esperança se desfazer em fumaça. Era questionar: Deus nos abandonou? Milhares foram mortos, e os sobreviventes, a elite e os artesãos, foram levados cativos para a Babilônia, iniciando o doloroso período do exílio, 2 Reis 25, 8 a 12 e 21. É nesse cenário de terra arrasada, de luto nacional e crise espiritual profunda, que surge o livro de Lamentações. A tradição judaica e cristã, com boas razões, atribui a autoria ao profeta Jeremias. Conhecido como o profeta chorão, Jeremias 9, 1, ele havia alertado incansavelmente o povo sobre o juízo iminente de Deus por causa da idolatria, da injustiça social e da infidelidade à aliança. Jeremias 25, 8 a 11. Ele amava seu povo, chorava por ele, mas também anunciava a dura verdade. Agora Jeremias testemunha o cumprimento de suas próprias profecias. Ele não está distante, ele está ali, em meio aos escombros, sentindo na pele a dor da destruição. O livro em si é uma obra-prima da poesia hebraica de lamento. 4 dos 5 capítulos são acrósticos alfabéticos, ou seja, cada verso ou grupo de versos começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Isso não era um mero exercício literário.
Era uma forma de expressar a totalidade da dor, do A ao Z do sofrimento, de forma ordenada, mesmo em meio ao caos. Era uma maneira de dar voz ao indizível, de canalizar a angústia de uma nação inteira perante Deus. Entender esse contexto é crucial. Lamentações não é um murmúrio qualquer, é o grito de dor de um povo que perdeu quase tudo: sua terra, sua capital, seu templo, sua liberdade. É a expressão crua de um coração partido que viu a consequência do pecado, mas que mesmo na mais profunda escuridão, ainda se volta para Deus. Agora, reflita comigo. Você já passou por uma situação em que tudo aquilo que representava segurança e estabilidade na sua vida pareceu desmoronar? Como você lidou com a sensação de perda e incerteza? Compartilhe sua experiência nos comentários, se sentir à vontade. Sua história pode encorajar outra pessoa. Com esse pano de fundo em mente, estamos prontos para mergulhar nos versículos que revelam a dor, mas também a surpreendente esperança contida neste livro. Ao abrirmos as páginas de Lamentações, somos confrontados com uma honestidade brutal. Não há maquiagem, não há rodeios. O profeta, personificando a dor de Jerusalém, clama: como está deserta a cidade outrora tão populosa, tornou-se como viúva a que era grande entre as nações. A princesa entre as províncias ficou sujeita a trabalhos forçados, chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Lamentações 1 e 2. Ele não esconde a angústia, a solidão, a sensação de abandono. Ele chega a perguntar em nome da cidade devastada: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor. Lamentações 1:12. É um grito que ecoa através dos séculos, não é mesmo? Um grito que talvez você mesmo já tenha dado em algum momento da sua vida. Jeremias descreve sua própria aflição. Os meus olhos se consomem de lágrimas. Turbada está a minha alma. O meu coração se derrama pela terra. Lamentações 2:11. É fundamental entendermos isso. Deus não se ofende com a nossa dor honesta. Ele não espera que coloquemos uma máscara de "está tudo bem" quando nosso mundo está desabando. O próprio livro de Lamentações, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá permissão para derramar nosso coração diante dele, com toda a nossa angústia, nossas perguntas, nossa sensação de perda. Salmo 62:8. Mas é no meio desse mar de lágrimas, especificamente no capítulo 3, que encontramos uma virada surpreendente. Depois de descrever sua própria dor de forma intensa, Lamentações 3:1-20, o profeta faz uma escolha consciente. Ele decide mudar o foco. E aqui está o coração da nossa mensagem hoje, o ponto onde a esperança começa a brotar dos escombros. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Percebem a força dessa declaração? Em meio à ruína total, ele não sente esperança. Ele escolhe trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Não é um sentimento passageiro, é uma decisão da vontade, um ato de fé. E o que ele decide lembrar? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22 e 23. Aqui está a resposta de Deus ao grito da nossa dor. Não é uma explicação simplista do sofrimento. Não é a remoção imediata da circunstância difícil. A resposta de Deus, revelada aqui, é a sua própria natureza imutável, sua misericórdia. Em hebraico, Esed, aquele amor leal, pactuado, que não desiste, e sua fidelidade. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando sentimos as consequências dos nossos erros ou da maldade alheia, a misericórdia de Deus é a razão pela qual ainda estamos aqui. Ela não acaba. Ela se renova a cada novo dia, como o sol que nasce sobre justos e injustos. Mateus 5:45. A fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Ela é grande, constante, inabalável. E o profeta continua essa construção de esperança. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma.
portanto, esperarei nele. Lamentações 3:24. Quando perdemos tudo, casa, segurança, saúde, entes queridos, o que nos resta? O Senhor. Ele é a nossa herança, o nosso bem maior, a nossa suficiência. E porque Ele é a nossa porção, podemos esperar nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3:25 e 26. Esperar em Deus não é passividade, é confiança ativa. Buscar a Deus no meio da dor é um ato de fé poderoso. E às vezes, a melhor resposta é o silêncio confiante, sabendo que a salvação, a libertação, a restauração, a ajuda, vem dele no tempo certo. Essa verdade ecoa no Novo Testamento. Paulo nos lembra que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:3-5. A dor, quando enfrentada com Deus, pode nos moldar e fortalecer nossa esperança nele. Percebem a beleza disso? Lamentações não nega a dor, mas a coloca em perspectiva diante da grandeza e da fidelidade de Deus. A esperança não surge apesar do sofrimento, mas muitas vezes através dele, quando escolhemos lembrar quem Deus é. Quero te perguntar, em meio às suas lutas, qual verdade sobre o caráter de Deus, sua fidelidade, sua misericórdia, seu amor, você precisa escolher trazer à memória hoje para encontrar esperança? Compartilhe conosco nos comentários. Sua reflexão pode iluminar o caminho de outra pessoa. Lamentações nos ensina que, mesmo no fundo do poço, podemos olhar para cima e encontrar a mão firme do nosso Deus fiel. Lamentações é um livro poderoso, mas também levanta questões profundas e, por vezes, desconfortáveis sobre Deus, o sofrimento e a justiça. É natural que, ao ler descrições tão vívidas de dor e destruição atribuídas, em certo sentido, à ação ou permissão de Deus, surjam dúvidas em nosso coração. Vamos abordar algumas delas com honestidade, respeito e, acima de tudo, buscando a clareza que a própria palavra nos oferece. Uma das perguntas mais comuns é: como pode um Deus de amor permitir ou até mesmo causar tanto sofrimento ao seu próprio povo? Essa é a tensão entre a justiça e a misericórdia de Deus. Primeiro, precisamos lembrar o contexto que vimos anteriormente. O livro de Jeremias, que antecede Lamentações, está repleto de avisos divinos. Deus, por meio do profeta, suplicou por décadas para que o povo de Judá se arrependesse de sua idolatria persistente, da injustiça social gritante e da quebra da aliança. Jeremias 7:1-15, Jeremias 25:4-7. A destruição de Jerusalém não foi um ato arbitrário de um Deus irado, mas a consequência dolorosa e anunciada da rebeldia contínua do povo contra um Deus santo e justo. Deus leva a sério a sua aliança e o pecado. A justiça divina exigia uma resposta à violação da sua lei e ao sofrimento que o próprio pecado do povo causava, como a opressão dos pobres. Mas aqui entra a beleza do caráter de Deus, revelada no próprio Lamentações. Mesmo em meio ao juízo, sua misericórdia prevalece. Lembrem-se de Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O juízo foi severo, mas não foi total. Deus preservou um remanescente. E o profeta afirma confiantemente: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamentações 3:31-33. O coração de Deus não tem prazer no sofrimento. Seu desejo final é a restauração e a compaixão. Sua disciplina, embora dolorosa, tem um propósito redentor. Hebreus 12:10-11. Outra dúvida importante: todo sofrimento que enfrentamos é resultado direto de um pecado específico que cometemos?
Lamentações foca claramente na consequência do pecado nacional de Judá. No entanto, a Bíblia nos mostra que essa não é a única causa de sofrimento. Pensemos em Jó, um homem justo que sofreu perdas imensuráveis não por causa de pecado pessoal, mas dentro de um propósito maior e misterioso de Deus. Jó 1 e 2. Pensemos no cego de nascença em João 9, sobre quem Jesus disse que sua condição não era resultado do pecado dele nem de seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 3. Portanto, é um erro teológico grave concluir que toda dificuldade ou dor em nossa vida é um castigo direto por algum pecado oculto. Vivemos em um mundo caído, Romanos 8, 20 a 22, sujeito à dor, à doença e à injustiça, e às vezes sofremos simplesmente por sermos parte dessa realidade ou por causa das más escolhas de outros. Então, como diferenciar? Precisamos de discernimento, oração e honestidade diante de Deus. Se o Espírito Santo nos convence de pecado, devemos nos arrepender. 1 João 1, 9. Se não há essa convicção, devemos confiar na soberania e na bondade de Deus, mesmo sem entender completamente os porquês, assim como Jeremias fez ao focar na fidelidade divina em meio ao caos. Uma pergunta que muitos fazem em silêncio. E quando parece que Deus está distante ou em silêncio em meio à nossa dor, como Jeremias parece sentir em alguns momentos, Lamentações 3, 8 e 44. O próprio ato de lamentar, como vemos neste livro, é uma forma de buscar a Deus mesmo na aparente ausência. É uma expressão de fé que se recusa a desistir de Deus, mesmo quando os sentimentos e as circunstâncias gritam o contrário. A honestidade do lamento é bíblica, mas a fé nos chama a ir além do sentimento de abandono e a nos agarrarmos à verdade do caráter de Deus, como Jeremias faz em Lamentações 3, 21 a 24. A presença de Deus nem sempre é sentida, mas sua fidelidade é uma rocha inabalável. Diante dessas questões complexas, quero te perguntar: qual dessas tensões teológicas, justiça versus misericórdia, sofrimento versus pecado, silêncio aparente de Deus, mais desafia a sua fé nos momentos difíceis? Como você busca respostas e consolo na palavra? Seus pensamentos podem ajudar nossa comunidade a crescer junta. Lembrem-se, família Alma Avivada. Nossa fé não se baseia na ausência de perguntas difíceis, mas na confiança inabalável no Deus que se revela em sua palavra, mesmo em meio aos lamentos. Falamos sobre a queda de Jerusalém, sobre o lamento de Jeremias, sobre a fidelidade e a misericórdia de Deus em meio ao caos. Mas como tudo isso se conecta com a sua vida hoje? Com as suas lutas, suas dores, suas próprias Jerusaléns que parecem estar em ruínas? Talvez a sua Jerusalém seja um relacionamento rompido, um diagnóstico médico assustador, a perda de um emprego, a luta contra um vício, a dor do luto, ou simplesmente aquela sensação persistente de vazio e falta de propósito. Todos nós enfrentamos, em diferentes escalas, momentos em que o chão parece sumir sob nossos pés e a dor grita dentro de nós. A primeira lição prática de Lamentações é: sua dor é válida e você tem permissão para lamentar. Vivemos numa cultura que muitas vezes nos pressiona a sermos fortes o tempo todo, a engolir o choro, a mostrar uma fé inabalável que nunca questiona. Mas Lamentações nos mostra um caminho diferente. Deus não tem medo das suas lágrimas, das suas perguntas, da sua honestidade brutal. Assim como Jeremias, podemos derramar nosso coração diante dele. Lamentações 2:19. Não finja que está tudo bem. Leve sua dor real ao Deus real. Encontrar um amigo de fé, um líder espiritual, ou até mesmo um diário para expressar essa dor honestamente diante de Deus, pode ser um primeiro passo libertador. A segunda lição, e talvez a mais transformadora, é a escolha consciente pela esperança baseada no caráter de Deus. Lembra de Lamentações 3:21? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como podemos fazer isso na prática, no meio da correria e das pressões do dia a dia? 1.
Cultive um diário de misericórdias. Assim como Jeremias lembrou que as misericórdias se renovam a cada manhã, comece ou termine seu dia anotando pequenas ou grandes evidências da bondade e misericórdia de Deus que você experimentou. Pode ser algo simples como um telefonema de um amigo, uma pequena provisão, um momento de paz. Isso treina nosso olhar a focar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. 2. Declare a palavra em voz alta. Quando a angústia bater, quando a dúvida sussurrar mentiras, pegue versículos como Lamentações 3:22 a 24. As misericórdias do Senhor, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. E declare-os em voz alta. Há poder na palavra proclamada, Hebreus 4:12. Isso reafirma a verdade de Deus sobre os seus sentimentos e circunstâncias. 3. Lembre-se das vitórias passadas. Assim como o povo de Israel era instruído a lembrar dos grandes feitos de Deus, Deuteronômio 8:2, faça um esforço consciente para recordar como Deus já te sustentou, livrou e guiou no passado. Se Ele foi fiel ontem, Ele continuará sendo fiel hoje e amanhã. Hebreus 13:8. 4. Busque comunidade. A dor de Jerusalém era compartilhada. Não se isole no seu sofrimento. Busque irmãos e irmãs em Cristo com quem você possa compartilhar suas lutas, orar junto e ser encorajado. Gálatas 6:2, Hebreus 10:24 e 25. A comunidade é um presente de Deus para nos sustentar nos tempos difíceis. 5. Espere ativamente. Esperar no Senhor, Lamentações 3:24 a 26, não é ficar de braços cruzados. É orar continuamente, buscar a direção de Deus na sua palavra, tomar as atitudes que Ele te direciona a tomar e confiar que Ele está agindo nos bastidores, mesmo que você não veja. É importante frisar: a esperança de Lamentações não é um otimismo vazio de que tudo vai se resolver magicamente amanhã. É a confiança profunda de que, não importa o que aconteça, Deus está conosco, sua misericórdia não falha e sua fidelidade é grande. É a certeza de que Ele pode usar até mesmo nossos momentos mais sombrios para nos moldar, nos fortalecer e, no fim, manifestar sua glória e salvação. E nossa esperança maior repousa em Jesus Cristo, aquele que suportou a cruz, desprezou a vergonha, Hebreus 12:2, e entende perfeitamente nossas dores, Hebreus 4:15, garantindo nossa vitória final sobre o pecado e a morte. Quero te fazer mais uma pergunta para reflexão. Qual dessas ações práticas, trazer à memória, você se sente desafiado a implementar na sua vida a partir de hoje para cultivar a esperança, mesmo em meio às dificuldades? Compartilhe sua decisão nos comentários. Isso pode inspirar outros. Lembre-se, Deus responde ao grito da sua dor não com silêncio, mas com a promessa inabalável da sua presença, misericórdia e fidelidade. Família Alma Avivada, que jornada incrível fizemos hoje! Mergulhamos nas profundezas da dor humana, caminhamos pelos escombros de uma cidade destruída e ouvimos os lamentos sinceros de um profeta com o coração partido. Vimos que Lamentações não é um livro para ser evitado por sua tristeza, mas abraçado por sua honestidade brutal e, surpreendentemente, por sua poderosa mensagem de esperança. Recapitulando o que aprendemos, descobrimos que Deus não apenas permite, mas acolhe nosso lamento sincero. Não precisamos fingir força quando estamos quebrantados. Mas a lição central, o diamante encontrado nos escombros, está naquela escolha consciente que Jeremias fez e que nós também podemos fazer. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. E qual é essa esperança? Não é uma solução mágica, nem a ausência de dor, mas a verdade inabalável do caráter do nosso Deus. Suas misericórdias que nunca falham, que se renovam a cada manhã, e sua fidelidade que é grande. Lamentações 3:22 e 23. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a dor grita alto, a resposta de Deus ecoa através dos séculos. Eu sou fiel,
Minha misericórdia te sustenta. Eu sou a sua porção. Espere em mim. Vimos como aplicar isso na prática, cultivando a gratidão diária, declarando sua palavra, lembrando suas ações passadas, buscando a força da comunidade e esperando ativamente nele. A esperança bíblica não ignora a realidade da dor, mas a ancora na realidade maior do Deus que controla todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Hoje, talvez você tenha chegado aqui sentindo que sua dor gritava sem resposta. Minha oração é que você saia desta mensagem sabendo que Deus não só ouve, mas responde com a promessa da sua presença constante e da sua fidelidade imutável. Que você encontre força para, mesmo em meio às lágrimas, escolher lembrar quem Ele é. Gostaria de saber, qual foi o principal aprendizado ou a frase de Lamentações que mais falou ao seu coração hoje e que você levará consigo para esta semana? Compartilhe nos comentários. Vamos edificar uns aos outros com o que Deus nos falou. Vamos orar juntos? Pai amado, Deus de toda consolação, nós te agradecemos pela honestidade e profundidade do livro de Lamentações. Obrigado porque em tua palavra encontramos espaço para nossa dor, para nossas perguntas, para nossos lamentos. Mas te louvamos ainda mais, Senhor, porque em meio à descrição da ruína, tu revelas a rocha inabalável da tua misericórdia e da tua fidelidade. Pai, há corações aqui hoje que estão sofrendo, que se sentem nos escombros de alguma área da vida. Pedimos que o teu Espírito Santo traga à memória deles, agora, aquilo que pode dar esperança. Ajuda-nos, como Jeremias, a escolher focar no teu caráter imutável. Que possamos experimentar a renovação das tuas misericórdias a cada manhã. Que possamos declarar com convicção: grande é a tua fidelidade. Que o Senhor seja a nossa porção, a nossa força e a nossa esperança. Capacita-nos a esperar em Ti com paciência e confiança ativa. Transforma nossa lamentação em um testemunho do Teu poder sustentador e redentor. Em nome de Jesus, aquele que chorou conosco e por nós e que venceu a morte, nós oramos. Amém. Que essa verdade de Lamentações avive a sua alma nesta semana. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu like para que o YouTube a mostre para mais pessoas que precisam ouvir sobre essa esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. E se você ainda não faz parte da nossa família Alma Avivada, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros de profundidade bíblica e transformação espiritual. Lembre-se, sua dor pode gritar, mas a fidelidade de Deus responde ainda mais alto. Encontre esperança onde ninguém mais vê, porque Ele está lá. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.